Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje este vídeo é, portanto, a apresentação dos livros 2025-2026. Estamos a chegar ao final do ano e com isto eu vou aqui apresentar uma série de livros que o canal Ocidente Neri Livros YouTube vai apresentar, portanto, ao longo do ano que vai entrar, 2026, e também para relembrar alguns vídeos que eu já anunciei aqui no canal. E sem mais demoras, quero desde já agradecer todos os que tiveram com o canal, que tiveram a acompanhar o canal, e deixar aqui uma mensagem de um Feliz Natal para todos também e boas entradas também, e que 2026 seja um ano próspero, e que todos nós possamos buscar mais conhecimento, também mais leitura, que tenhamos tempo para dedicar um pouco mais das nossas vidas aos livros, à leitura, e que façamos boas escolhas ao longo do ano que vai entrar. E com isso o canal Ocidente Neri Livros então deseja boas festas a todos. E vamos, sem mais demoras, entrar no assunto. Os livros para 2026, ou seja, estamos a acabar o ano, não é? Alguns ainda vão ser apresentados até ao final do ano. E vamos, desde já, aqui fazer, haverá muito mais, mas estes são livros que vão ser apresentados ao longo do próximo ano e espero com isso que os meus amigos, portanto, possam ficar atentos ao canal. E sem mais demoras, vamos então com o primeiro livro de Jorge Caiado sobre a inteligência artificial. Porquê? Porque tem-se falado muito sobre o perigo de que a inteligência artificial venha, portanto, substituir os postos de trabalho, não é? E também para termos uma noção do que está a acontecer também com o chamado ChatGPT, não é? As várias versões estão evoluindo, estão avançando e muitas vezes parece que nós estamos a substituir, portanto, o nosso esforço, não é? O nosso esforço para adquirir conhecimento e também para fazer esses trabalhos académicos e científicos. Muitas vezes nós estamos a entregar praticamente tudo nas mãos da inteligência artificial e isto pode ser muito perigoso. Já está a acontecer muitos fenómenos sobre este assunto e este trabalho de inteligência artificial, guias para iniciante, que é uma leitura fácil e acessível para todos, para podermos compreender, e eu vou aqui fazer o resumo do livro com todos os pontos principais e também essa questão da substituição da mão de obra humana pela inteligência artificial e também o facilitismo nos trabalhos científicos. Vamos ver tudo isto com este trabalho, portanto, de Jorge Caiado. Aqui, portanto, não percam, porque será um vídeo muito interessante. Depois já anunciei que irei fazer o trabalho de Frédéric Bastiat, um trabalho bem conhecido, principalmente com os nossos amigos lá do Brasil. Esta é, portanto, edição Brasil. A lei porque a esquerda não funciona. As bases do pensamento liberal. Vamos, então, tentar, digamos assim, fazer a apresentação deste trabalho, entender o que Frédéric Bastiat nos apresenta aqui no seu trabalho, portanto, aqui a lei, porque a esquerda não funciona. Portanto, isto é uma obra clássica para entender também um pouco a política no Brasil, porque nós aqui no canal Ocidente Neri Livros, como eu costumo dizer, temos um olhar no Brasil também, portanto, nós olhamos para o nosso país, Portugal, mas também temos um olhar no Brasil e também um olhar na França, porque eu sou especialista sobre assuntos em ciência política, no que diz respeito à França, não é?
Os meus amigos sabem, eu nasci lá, vivi lá, estudei lá, portanto tenho uma certa facilidade em entender o que acontece lá naquelas bandas. Mas vamos então continuar com a apresentação dos livros. Teremos também um livro muito interessante de Bruno Drensky, penso que seja assim o nome é um nome russo, que nos apresenta aqui um livro sobre a nova Rússia. É de direita ou de esquerda? Um livro muito interessante. Vamos, uma vez mais, tentar entender o que é de facto a Rússia hoje, comparando com os anos 70 e 80, quando a Rússia era a União Soviética, não é? E nada melhor do que este trabalho para entendermos um pouco mais do que é a Rússia hoje, quais são os valores que a Rússia defende. Enfim, nós temos ouvido um bocadinho de tudo, não é? Muitos estão divididos, é uma questão que divide muita gente, inclusive na direita conservadora, há muita gente que está dividida neste assunto, e nós então iremos tentar entender na perspectiva deste autor e também darei a minha opinião, não é, na conclusão do trabalho, sobre este assunto. Continuando, outro livro que eu já tenho anunciado, de Gary Allen e Larry Abraham, um livro que deu muito que falar quando saiu. Política, Ideologia e Conspirações. A sujeira por trás das ideias que dominam o mundo. Mais uma vez, um livro bastante atual que nos vai apresentar, portanto, os bastidores dos poderes que estão por detrás de todas essas ideologias que nós vemos hoje um pouco pelo mundo fora, principalmente no mundo ocidental. Portanto, a questão da ideologia woke, do liberalismo progressista, tudo isso, a nova direita conservadora, popular, que se está a levantar um pouco por todo lado. Enfim, vamos cruzar mais uma vez o olhar na ciência política e nos acontecimentos e nos fenómenos à nossa volta. Outro livro importantíssimo que encomendei propositadamente aqui para o canal, um livro em que se falou muito. Este livro praticamente é um clássico em França e finalmente temos aqui a tradução, mas é a tradução Brasil, não é? Porque eu penso que ainda não tenha saído em Portugal, não tenho bem a certeza, se alguém souber pode depois nos comentários confirmar. Trata-se do livro de Philippe Murray, portanto um autor intelectual bastante renomado em França, Philippe Murray, com o seu trabalho O Império do Bem. Um dos maiores escritores do século XX, um gênio da criação literária. E este trabalho, meus amigos, mergulha precisamente neste politicamente correto, nesta ideologia que tem assombrado o mundo ocidental e os governos do mundo ocidental, que o próprio Donald Trump combate com unhas e dentes, não é? E vamos mergulhar neste politicamente correto, neste império do bem, ou seja, a ideia de que a esquerda, o liberalismo progressista, tem direito a tudo, podem fazer tudo, inclusive podem rotular os adversários, podem difamar, podem fazer tudo e nada acontece ao campo do bem, o chamado campo do bem, o chamado, eu não vou dizer aqui a palavra, a inimizade do bem, não é? Para não dizer outra palavra que começa com O, a inimizade do bem, e o campo conservador não pode nada, não pode fazer nada, qualquer coisinha, o campo conservador, patriota, nacionalista, da direita populista, como vocês queiram chamar, não pode fazer absolutamente nada. Sempre censurada, sempre cancelada, sempre posta de lado. O tal cordão sanitário que é feito a todos os que defendem a direita populista, a direita conservadora. Nós vemos isso em todo lado, em Portugal também, e vemos este império do bem, e aqui Philippe Murray nos mostra, nos explica como este império do bem surgiu no mundo ocidental, quais são as suas origens. O livro muito interessante, portanto não percam este trabalho. Depois, outro livro importantíssimo que eu também já anunciei aqui no canal, de Nim Borges e Patrícia Silva, Corrupção da Linguagem, Corrupção do Caráter. Como o ativismo woke está destruindo o Ocidente. Não preciso comentar, basta ver o título e nós vemos como o wokeismo, a ideologia woke, tem destruído a sociedade ocidental. Depois, um autor importantíssimo que eu vou trazer aqui no canal pela primeira vez,
e até penso que em Portugal será uma das primeiras vezes que se vai falar deste autor. Estou a falar de Thomas Sowell, dei-me só um bocadinho. Thomas Sowell, com o seu famoso trabalho Falácias da Justiça Social. Este foi considerado um best-seller pelo New York Times e por uma série de revistas e jornais conceituados. E este trabalho, Falácias da Justiça Social, vamos mergulhar na crítica da raça, na ideologia woke, todas essas ideologias, portanto, que começaram a aparecer nas disciplinas como a sociologia, principalmente nos campos universitários americanos, depois foram transportados também para a Europa, que primeiro até se originam um pouco no pensamento europeu e nos Estados Unidos da América também. Portanto, Falácias da Justiça Social, Thomas Sowell, portanto, um trabalho importantíssimo. Este autor é, portanto, um verdadeiro combatente, conservador, e vamos ficar atentos aqui ao canal, porque este trabalho vai ser também aqui apresentado pela primeira vez, penso eu, em Portugal. O também último trabalho de Michel Dusmerger, que já nos tinha brindado aqui com este trabalho, portanto, devia ter posto o trabalho A Fábrica dos Cretinos Digitais, portanto, tenho aqui, eu posso mostrar aqui aos meus amigos, portanto, A Fábrica dos Cretinos Digitais, que eu fiz a apresentação, quem quiser ir ao canal pode ir ver, já nos tinha brindado com este famoso trabalho, A Fábrica dos Cretinos Digitais, o perigo dos ecrãs para os nossos filhos, e eu trago agora o último de Michel Dusmerger, Ponham-nos a ler, é o título. A leitura como antídoto para os cretinos digitais. Portanto, ponham-nos a ler, vamos ver o porquê que a leitura é o principal, meus amigos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, até para os jovens adultos. A leitura é a base do conhecimento e esta sociedade, uma sociedade completamente digitalizada, como eu costumo dizer, agarrada aos ecrãs e aos telemóveis, está a, digamos assim, está a subir aquilo que eu costumo dizer, a estupidificação digital, o facilitismo digital, e está a ficar completamente, quase que se pode dizer, analfabeta, não é? Com os perigos deste aditivo digital, não é? O scroll e todas essas coisas que hoje os jovens estão completamente viciados, não é? Nos telemóveis e não são capazes, não têm concentração para ler nem uma página de um livro sequer. E isto nós vamos ver, tudo isto que Michel Dusmerger aqui nos brinda com esta obra, uma obra extensa, bastante extensa, quase 500 páginas, e que nos faz este diagnóstico desta sociedade completamente estupidificada. Continuando, no mesmo registro, dentro da guerra cultural, vamos ter o grande trabalho também, que foi editado no Brasil, dos nossos amigos do Brasil, que tem mesmo o título Guerra Cultural na Prática. Como combater as estratégias da esquerda que estão destruindo o Ocidente, meus amigos. O título nos diz tudo. Como combater as estratégias da esquerda que estão a destruir o Ocidente. Guerra Cultural. Vários autores, meus amigos, escreveram este livro. Os amigos brasileiros, autores brasileiros, o nosso bem conhecido Christian Rodrigues Iturab, que já aqui apresentei o trabalho A Escola de Frankfurt, A Nova Esquerda e a Escola de Frankfurt, um autor importantíssimo. O filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Lara Breiner, Hélio Agostinho Neto, Yves Gandra Martins, Natália Sulman, Patrícia Silva, Ricardo Salles e canal Heróis e muito mais. Portanto, aqui que se juntaram e, portanto, escreveram este trabalho, entender a guerra cultural e a urgência de proteger o Ocidente, não é? De tentar salvar o Ocidente desta esquerda que está a destruir completamente o mundo ocidental. Mais um trabalho, meus amigos, este canal não se cansa de apresentar estes trabalhos porque nós
sabemos bem que muitas vezes no mundo literário, nas livrarias em Portugal, muitos desses títulos não chegam a Portugal, não são editados. Há uma ocupação do espaço das editoras em Portugal e muitas vezes aquilo que vemos nas nossas livrarias é mais do mesmo. Vem aí a extrema-direita, a vida do Hitler, o nazismo, é sempre o fascismo, o perigo do populismo. Isso, dentro da ciência política, as estantes das livrarias em Portugal é sempre aquilo que eu chamo reduction ad Hitlerium, ou seja, reduzir tudo o que é da direita ao extremismo, e nós somos inundados nas livrarias por esse tipo de literatura que praticamente já quase ninguém compra, as pessoas estão cansadas, as pessoas querem ler estes trabalhos que eu apresento aqui, e o meu canal é uma luta, é uma batalha que eu tenho que vai a contracorrente de todas essas editoras que tanto publicam estes livros que reduzem tudo o que é conservador, tudo o que é da direita ao extremismo. Isto tem sido uma guerra. E então, vou ter também aqui como primeira mão Porque se enganam os intelectuais, Samuel Fitoussi já tinha dito que ia apresentar num dos vídeos meus. Portanto, um trabalho importantíssimo, Porque se enganam os intelectuais. Nós vamos mergulhar neste trabalho também. E depois vamos ter também o livro de Philip Bagos, que faz aqui um género, uma biografia de Javier Milei, em primeira mão, sobre a causa da liberdade, com o próprio prefácio do próprio Javier Milei. Portanto, este trabalho também é um trabalho que me tem pedido aqui no canal para fazer a apresentação. E também em 2026 eu vou fazer a apresentação deste trabalho. Portanto, estejam atentos, porque vocês vão, portanto, ver este trabalho. Continuando, portanto, temos muito mais, meus amigos, portanto, vamos continuando com uma muito breve história da economia de Daniel Cohen. Eu achei, aliás, até um autor com uma ideia um pouco mais à esquerda, mas eu achei muito interessante porque o livro, além de ser conciso, sistemático, faz o resumo perfeito, explica os meandros, digamos assim, da economia, e isto é muito importante porque muitas vezes o público vê aqueles comentadores e analistas nas TVs quando se trata de economia, e há muita coisa muitos termos técnicos que muitas vezes o público não entende, e estes livros ajudam-nos a entender um pouco mais sobre as questões económicas, sobre esta área, que é uma área que nem toda a gente consegue entender, como eu disse, os termos técnicos. E isto é um livro importantíssimo, portanto, de uma muito breve história da economia, além de nos fazer a história mesmo, a história ocidental da própria economia, como ela foi evoluindo, as várias correntes económicas que, de certa forma, estão entrelaçadas também com a ciência política, e nós vamos também estudar sobre isso. Depois, um livro que eu consegui a tradução em português, eu tenho em francês, não é? De Guy Debord, La Société du Spectacle, é o livro em francês, que eu já li 2 ou 3 vezes. Foi considerado um clássico, um dos livros do ano em França, e é mesmo um livro que ainda hoje, junto com o livro de La France Périphérique, de Christophe Guilluy, outro grande autor, foram considerados 2 grandes clássicos para entender o pensamento francês e também ampliar a visão sobre a ciência política em França e não só. E este trabalho aqui, A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, foi um trabalho muito falado. Muita gente fala sobre, muitos grandes escritores, analistas, politólogos, pessoas que portanto, fazem trabalhos sobre o estudo das sociedades, falam muito neste trabalho de Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, aqui, versão portuguesa. Portanto, eu trago aqui este trabalho, meus amigos, não percam. Penso que esteja à venda. Eu encomendei, mas eu creio que ele exista. Portanto, é só uma questão de procurar. E é um trabalho importantíssimo. Nós também vamos entender um pouco sobre A Sociedade do Espetáculo, um livro que foi muito falado em França e no mundo. Depois, outro grande autor, deixe-me só beber mais um bocadinho de água. Outro grande autor incontornável,
Estou a falar de Christopher Lasch, o grande Christopher Lasch, que é um autor incontornável, como eu disse, em França, um cientista político, analista, ideólogo, que tem aqui um trabalho do Relógio d'Água, da editora Relógio d'Água, importantíssimo. Eu creio que muita gente deveria tentar ler este trabalho, A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, porque tem tudo a ver com o mundo que nós estamos a viver hoje, não é? E este trabalho também foi muito falado, A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, aqui versão portuguesa também, e eu vou apresentar em primeira mão este trabalho aqui para o canal. Portanto, estejam atentos, porque este trabalho, sim, eu vou pedir para que todos possam acompanhar, porque isto vai ser mesmo importantíssimo. Nós entendermos, quando eu vejo muita gente a falar sobre o termo elite, as elites, a elite, o que é a elite, as definições, o que é que nós entendemos por elites, e de facto Christopher Lasch faz aqui um trabalho fantástico e no mesmo registro para entender um pouco mais sobre as elites, com os estudos de Vilfredo Pareto e tudo o que nós aprendemos também dentro da ciência política e da geopolítica também. Estou a falar do livro de Jacques Cohen-Utter, Sociologia das Elites. E aqui temos um estudo profundo sobre o estudo das elites, e como o título diz, não é? Sociologia das Elites. Também vai ser importante nós estudarmos um pouco quando nós falamos sobre este tema. Continuando, vamos agora a Portugal, alguns trabalhos sobre Portugal, porque é importante também termos um olhar sobre a nossa nação, principalmente porque nós, como eu disse, vamos entrar nas presidenciais e não só. Temos que ter sempre em mente que o estudo da história de Portugal é importantíssimo para nós compreendermos os fenómenos à nossa volta, no espaço e no tempo, como eu costumo dizer, e este canal faz precisamente isso sempre que tem a oportunidade de fazer um estudo sobre a nossa história, sobre os nossos reis, sobre os grandes acontecimentos de Portugal. Eu não perco uma oportunidade. E eu vou apresentar aqui na versão, porque eu tenho a versão do livro do bolso, mas eu vou apresentar aqui a versão no livro normal, não é? De Diogo Freitas do Amaral, Dom Afonso Henriques, a biografia. Vamos mergulhar na biografia de Dom Afonso Henriques e depois, mais tarde, um pouco mais tarde, talvez em 2027, se tudo correr bem, não sei, porque há muita coisa, irei então também apresentar o livro de José Matoso, também de Dom Afonso Henriques, que eu tenho aqui, salvo erro, dê-me só um bocadinho, portanto, que também, mas este ficará para mais tarde, portanto, também a biografia de José Matoso, mas iremos ter primeiro Diogo Freitas do Amaral com a biografia de Afonso Henriques. Continuando no registro português, da história de Portugal, vamos ter o livro de Manuel Rosa, que eu achei importantíssimo trazer aqui no canal. Meus amigos sabem, eu estive no Brasil e eu apaixonei-me por aquelas terras, porque muito se tem ouvido também sobre o Brasil, mas é preciso ir lá, ver, conhecer, entender este magnífico país que, infelizmente, em termos políticos, está como está, não é? Não vamos agora falar sobre isso. Eu trago aqui 1494, Dom João II e o segredo do Brasil. Como os exploradores portugueses descobriram a América do Sul antes do Tratado de Tordesilhas, de Manuel Rosa. Este livro é importantíssimo porque ouve-se falar muita coisa, muitos erros em termos históricos, desde o ouro roubado do Brasil, desde de uma imposição violenta dos descobridores portugueses, enfim, houve-se um pouco de tudo e mais alguma coisa do colonialismo. Vocês já sabem a conversa da esquerda e da extrema-esquerda que distorce completamente a história
E nada melhor do que estudarmos mesmo este período, 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil. Não percam, porque vai ser um trabalho importantíssimo também, e fica aqui também este trabalho aqui para o canal. Continuando, vamos ter também, eu agradeço ao Instituto Trazeno e ao seu diretor, Miguel Nunes Silva, 50 vezes 25 de novembro. Foi um livro que foi publicado agora nas comemorações do 25 de novembro, com 32 olhares sobre o caminho da liberdade, ou seja, temos aqui cerca de uma série de autores, eu penso que sejam mesmo 32. 32, portanto, artigos, penso que seja isso. Se estiver errado, depois também podem confirmar. E é um livro muito interessante porque nos dá aqui a visão de muita gente, desde o Maurício Braz, desde o próprio Miguel Nunes Silva, desde Diogo Pacheco do Amorim, portanto, uma série de autores que escreveram, não é? Eu penso que o Jaime Nogueira Pinto, há aqui uma série de autores, portanto o Ricardo Marchi, Rui Moreira, uma série de pessoas que aqui escreveram este trabalho, que é um trabalho muito interessante, o António Tanger Correia também, que deram o seu parecer, deram o seu olhar sobre, portanto, eu estava a ver aqui se encontra a própria Joana Amaral Dias também, portanto, um olhar sobre o 25 de novembro. Eu vou, portanto, apresentar, não é? Eu vou fazer aqui a análise de todos esses artigos, digamos assim, são pequenos artigos, sobre o olhar sobre o 25 de novembro. Portanto, não percam também aqui no canal. Depois, vamos agora às questões da fé cristã. Primeiro, as questões de Israel, porque muito se fala sobre o conflito Israel-Palestina, não é? Muito se tem ouvido, muito se tem dito, muita tinta tem corrido sobre este conflito, mas há um grande desconhecimento histórico. Há uma ignorância muito grande. E quando eu ouço estes ativistas da extrema-esquerda dizerem, como andaram a dizer, a gritar ao nosso presidente, enfim, para que fosse estudar a história, eu convido todos esses amigos ativistas, antifaz, wokeistas, chamem o que vocês quiserem, para serem eles, antes pelo contrário, a irem estudar a história, porque quem mesmo não percebe absolutamente nada de história são estes grupinhos completamente incultos que andam aí a defender uma causa que eles próprios não sabem absolutamente nada sobre esta causa. Repetem apenas a narrativa que lhes é dito para dizer, não é? E nós sabemos em Portugal os partidos que fazem parte desta narrativa, não é? Bloco de Esquerda e por aí fora. E eu convido a ler o livro que já está à venda em Portugal, portanto, eu comprei no Brasil, mas ele está à venda em Portugal, do Major Rafael, que tem um nome um pouco mais complicado, Ozensagin, não sei se é assim que se diz, que tem o título de A Guerra de Narrativas. Israel, Hamas, a batalha pela opinião pública e como isso pode afetar a sua vida. Meus amigos, este livro eu praticamente não o li ainda, mas já estive a estudá-lo e todos os argumentos em defesa de Israel estão aqui neste trabalho. E todos nós conservadores, que sabemos o que é que se passa ali, sabemos que aquilo é uma guerra de narrativas, sabemos que é uma visão, é a imposição de uma ideia da esquerda, olha, que está aliada com o califado, não é? O objetivo de um califado mundial, porque é o que se passa ali, e para isso tem que se remover Israel e depois subjugar o Ocidente, porque é isso, é isso. E aqui este magnífico trabalho nos mostra precisamente isso, a guerra de narrativas, para, mais uma vez, desconstruir toda esta narrativa que nós ouvimos dos nossos políticos,
do nosso Presidente da República, de toda esta gente do Bloco de Esquerda, desconstruir esta narrativa uma vez por todas, com este fantástico trabalho. No mesmo registro, um livro que tem-se falado muito aqui em Portugal. O livro foi logo... portanto, quando o livro foi editado, tentaram cancelar o trabalho. Estou a falar do livro O Enigma de Israel, de Henrik Zimmermann, e eu vou trazer aqui para os meus amigos a análise do trabalho, O Enigma de Israel, uma história do Estado judaico. Eu estive a ver o livro, já estive mais ou menos a analisar o trabalho, e digo-vos já que devo de parabenizar este autor, Henrik Zimmermann. Já nos tinha brindado com outros trabalhos que eu tenho aqui sobre terrorismo islâmico, e que sabe o que é que está a falar. Sabe do que é que está a falar. E é por isso que quando este trabalho saiu, tentaram cancelá-lo, não é? Cancelar o autor, cancelar o trabalho. Mas eu trago aqui para o canal Ocidente Neri, portanto, Israel, o Enigma de Israel, uma história sobre o Estado judaico. Portanto, não percam, porque vamos também analisar este trabalho de Henrik Zimmermann, portanto, o grande jornalista e especialista de Israel. Continuando no registro da fé cristã, porque este canal apresenta também muitos trabalhos sobre o cristianismo, Defendendo a Sua Fé, um livro de John Coffey, que eu disse que eu ia apresentar, portanto, dispensa qualquer comentário, Defendendo a Sua Fé. Depois, outro trabalho, Contra a Cultura, de David Plant. Este trabalho foi escrito no intuito de fornecer ao cristão, para o cristão, fornecer ferramentas para lidar com esta cultura. Porque neste momento o cristianismo encontra-se como um género de uma contracultura. Passou para a contracultura. Já esteve como o centro da cultura, agora é um género de uma contracultura, porque toda a cultura dominante, esta cultura da esquerda e da extrema-esquerda, domina as sociedades ocidentais. Mesmo com a eleição de Trump, ainda há muita gente a gritar nos Estados Unidos contra ele e contra os conservadores, e contra a cultura de David Plant nos mostra todas as temáticas sobre a pobreza, o casamento com pessoas do mesmo sexo, a questão do racismo, a escravidão sexual, a imigração, a perseguição, as questões sobre o aborto, os órfãos, a pornografia. Está aqui tudo, meus amigos. Tudo a entender, portanto, o próprio, na contracapa temos o título Seja bem-vindo às linhas da frente deste combate contra a cultura. Temos então aqui Contra a Cultura, um livro também, fiquem atentos. Depois, a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Vamos mergulhar sobre a história de Israel e Jerusalém e as primeiras comunidades cristãs no tempo de Israel. Depois, outro livro que eu comprei no Brasil e que me disseram não podes ir embora sem este livro. Lá, alguns amigos lá de onde eu estive, não é? Que estão no assunto, que percebem, e disseram, leva este trabalho. E agradeço também as livrarias lá no Brasil, foram muitas, não vou aqui perder tempo agora a enumerá-las todas. E a história de Jerusalém, de Clodinor, de Andrade, que faz aqui um trabalho fantástico sobre a história de Jerusalém. E mais uma vez, convido estes meninos todos da esquerda e da extrema-esquerda a estudarem estes trabalhos e que possam ter uma visão um pouco mais alargada, consigam entender que o povo de Israel encontra-se naquelas bandas há mais de 3.000 anos, meus amigos. E que é preciso entender que tudo começa com Abraão, que depois passa para Abraão, e toda a história bíblica, e toda a história de Jerusalém, a cidade do grande rei, ou seja, a cidade do nosso Senhor Jesus Cristo. História de Jerusalém, não percam também este trabalho. No registro da história do cristianismo, vamos ter História do Cristianismo, o primeiro volume, de Wilbaldo Rudival Neto, portanto o nome assim também um pouco mais complexo. Também, primeiro volume da História do Cristianismo.
Depois de Hernandes Dias Lopes, vou apresentar também Panorama da História Cristã, para termos aqui uma visão panorâmica. O livro é muito interessante, um resumo conciso que já nos habituou o pastor e pregador Hernandes Dias Lopes. Portanto, fica também aqui esta recomendação. Depois, para entender um grande pregador, um grande ministro da palavra dentro do cristianismo protestante, reformador, estou a falar do grande professor Dr. Martyn Lloyd-Jones, que praticamente foi um dos maiores embaixadores do cristianismo. E vamos ver a vida, a biografia, a pregação apaixonada de Martyn Lloyd-Jones, que eu apresento aqui também no trabalho em primeira mão. Vamos mergulhar sobre este grande ministro da palavra. Depois, a vida de Lutero, época, vida, legado, de Venturi dos Santos. Já vimos Calvino, agora vamos a Lutero. Vamos ver a vida e biografia de Lutero. Portanto, fica aqui também este trabalho importantíssimo. Dentro do estudo das novas teologias que estão a entrar para dentro da Igreja e que estão a prejudicar muito a Igreja nos Estados Unidos, no Brasil, aqui em Portugal não tanto, porque o nosso meio evangélico ainda é muito pequeno ainda, mas mesmo assim há o perigo disto acontecer, e no Brasil tem acontecido muito esta extrema-esquerda woke, LGBTista, que também tenta entrar dentro da Igreja Evangélica e tenta adulterar a doutrina, mudar completamente o corpo doutrinal, o corpo bíblico, não é? E nada melhor do que o grande Stanley G. Grant, que já nos tinha brindado aqui no canal com Pós-Modernismo, um livro que marcou muito a minha vida. Aliás, no vídeo que tenho no canal, os livros que marcaram a minha vida, este de Pós-Modernismo, Stanley G. Grant, está lá como referência, junto com o trabalho do padre Sertillanges, A Vida Intelectual. E eu apresento aqui o livro de Errol L. Miller e Stanley G. Grant com teologias contemporâneas. Teologias contemporâneas, meus amigos, aquelas teologias todas positivas do Evangelho, da prosperidade, de todas essas correntes que têm entrado dentro da própria as novas igrejas, não é, que se apresentam completamente, por exemplo, igrejas presbiterianas que foram transformadas em igrejas lesbiterianas, vejam bem, igrejas que pregam o bem-estar, a saúde psicológica, todas essas coisas que nada têm a ver com o Evangelho, nada têm a ver com a cruz, nada tem a ver com os atributos de Deus, nada tem a ver com o significado da salvação, a morte, o inferno e o céu. Todas essas teologias não falam nada disso, antes pelo contrário, pregam as ideologias woke, que é isto que elas fazem. Elas entram para dentro da igreja e pregam as ideologias da extrema-esquerda, não é? Vimos nos anos 60 como a teologia da libertação, o mal que ela fez na América do Sul, não é? E ainda hoje continua, ainda está presente e continua, portanto, o seu processo de destruição, não é? E muitas outras também teologias, não é? A teologia da prosperidade, como ela tem também afastado os crentes do propósito bíblico da salvação, não é? Da condenação do céu e do inferno. Nada disso hoje é falado nestas igrejas, não é? Que têm estas coisas todas. E nada melhor do que teologias contemporâneas também de Stanley G. Grant e Miller. Também este livro é um pouco mais complexo, porque vai abranger várias teologias e vamos descrever uma a uma, conforme está aqui no trabalho, e, portanto, vamos então mergulhar sobre isto. Depois, Roger Olson, Cristianismo Falsificado. Foi mais um trabalho que me disseram: não vais para Portugal sem este trabalho contigo. A persistência dos erros históricos na Igreja, de Roger Olson, o grande Roger Olson, que nos brinda aqui com um livro que está a marcar bastante, portanto, o meio
evangélico no Brasil também e aqui em Portugal também. Portanto, cristianismo falsificado. Vai ficar aqui também a referência. Eu vou também adquirir mais trabalhos, muito mais trabalhos para apresentar aqui no canal. Portanto, fiquem atentos. Vamos ter também alguns trabalhos sobre literatura. Vamos ter também o próximo vídeo, portanto, os 2 vídeos que vão vir, não é? O próximo, portanto, que já está pronto para edição, é o Genocídio Ocultado, de Tidjane Nidai. Imprescindível vocês, meus amigos, verem este vídeo, o Genocídio Ocultado. Vamos ver como a história das reparações e do colonialismo malvado é tudo uma narrativa da esquerda. E o incontornável Olavo de Carvalho, o imbecil coletivo. Eu vou apresentar aqui, e vai ser brevemente, porque a seguir a este trabalho, vem já o imbecil coletivo de Olavo de Carvalho, já estou a trabalhar nele, e vou apresentar, vai ser um vídeo mais comprido, eu vou apresentar o trabalho completo e, uma vez por todas, as ideias centrais do professor Olavo, porque muito se fala do professor Olavo de Carvalho sem saber as ideias mestres que este professor nos deixou, não é? E digo-vos já que foi talvez um dos maiores intelectuais do Brasil que já viveu, não é? E deixou a sua marca em todo o Brasil, e ainda hoje temos muita gente que anda nos passos do próprio Olavo e que se revê nas ideias de Olavo de Carvalho. E vamos apresentar aqui também no canal, que será agora, brevemente, portanto. Então era isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Livros 2025-2026. Fiquem atentos. Vamos continuar também com o curso Cultura Política e Massa Crítica. Tenham paciência, meus amigos. São 58 vídeos, mais a conclusão e a introdução, não é, que eu já fiz. Vai haver muita coisa. Vamos tratar de muitos assuntos. Assuntos que têm a ver com ciência política. Assuntos que têm a ver com filosofia. Assuntos que têm a ver com teologia. Assuntos que têm a ver com economia, assuntos que têm a ver com uma série de assuntos, e é importante não perderem este curso, que são vídeos pequenos, de 8 a 15 minutos no máximo, já com o intuito de podermos ver o vídeo tranquilo, sem aquele tempo máximo que eu faço aqui, não é? Que às vezes chega até às 2 horas e tal, nas apresentações dos trabalhos, mas tem que ser, porque esta é a finalidade deste canal. Isto não é um canal para todos, é um canal para aqueles que buscam conhecimento e para aqueles que querem, portanto, aumentar a sua cultura e também, desta forma, elevar, se é que podemos dizer assim, aqui em Portugal, uma intelectualidade conservadora, uma intelectualidade de direita que nos permite ter ferramentas para lutar contra toda esta desconstrução que tem ocorrido, portanto, na civilização ocidental, por estas ideologias de esquerda e de extrema esquerda, e é isso que nós temos que lutar contra toda esta gente, e um bem-aja a todos aqueles que veem então este canal e que têm ajudado também o meu trabalho. Então, um abraço e até já!